Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu queria demonstrar a você como você pode fazer as configurações de SNMP V3 nos seus equipamentos Huawei. Antes da gente começar esse vídeo, eu já queria lembrar você que no dia 12 de abril eu vou estar dando uma palestra sobre automação de rede no NIC BR na Semana da Capacitação. Eu tive essa honra de ser convidado pelo time do NIC, então não deixa de marcar na sua agenda no dia 12 para estar lá prestigiando o nosso trabalho. Antes que eu me esqueça, você não pode deixar de sair desse vídeo sem deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcando o sininho para receber as notificações. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Para a gente demonstrar a configuração do SNMP V3 nos equipamentos Huawei, eu trouxe a seguinte topologia aqui como exemplo para a gente trabalhar. Eu tenho um roteador 1, que ele é uma imagem do NE40 no IVNG, onde esse roteador 1 ele tem uma conexão com o nosso servidor de gerência, né, o nosso servidor SNMP, que poderia ser um Zabbix, um Grafana, um DUD, enfim, o que você tiver dentro da sua rede para fazer essa gerência via SNMP. Eu conectei o servidor e o roteador através da rede 198.168.0.0/24, que é minha rede de laboratório, onde eu botei o 171 na ponta do nosso roteador e o 103 na ponta do nosso servidor. Embora a gente tenha uma rede diretamente conectada entre esses dois equipamentos aqui, eu vou subir uma configuração de interface loopback no nosso roteador da Huawei, com endereçamento IP 10.255.0.1/32, para demonstrar como a gente vai fazer a gerência através da loopback. Normalmente esse é o cenário mais comum que a gente pega aí nas configurações de gerenciamento em redes maiores, né? A gente faz essa gerência ou tem preferência por fazer essa gerência através das interfaces loopback. Legal, para a gente demonstrar isso eu vou abrir aqui o meu terminal do meu roteador, né? Você pode ver aqui que o meu equipamento ele está zeradaço. Eu não tenho nenhuma configuração de endereçamento IP nem nada. Isso aqui, galera, é só configurações padrões, tá? Não tem nada de recebimento aqui. E eu vou fazer tudo basicamente do zero junto contigo, seguindo, obviamente, a nossa topologia. Então, para a gente seguir esse exemplo, eu vou abrir aqui o nosso editor de texto, que é o nosso Sublime Test, para a gente dar uma analisada nas configurações que a gente vai fazer. As configurações iniciais são bastante simples, a gente põe aqui um hostname com RT1, eu vou tirar aqueles parâmetros de DCN, vou configurar uma interface loopback, vou fazer uma atribuição de endereçamento IP com o endereço 171, assim como a gente determinou aqui na nossa topologia, e por fim a configuração de roteamento estático para a gente ter uma saída para a internet. Vou minimizar aqui as nossas configurações, vou abrir o meu terminal e vamos simplesmente copiar e colar aqui os comandos. Ó, copiei e colei, vou dar um commit, se eu dar um display IP interface brief aqui, você pode ver que eu não tenho mais aqueles endereços IPs que eu tinha antes. O meu endereço IP da interface Ethernet 100, ele está com o IP 171, assim como a gente determinou aqui, e a interface loopback 10 é a 10.255.0.1. Se você quiser fazer um teste entre o nosso roteador aqui e o servidor de SNMP, a gente pode fazer aqui e você vai perceber que eu já tenho ping entre esses dois equipamentos. Poderia testar também a comunicação via loopback, então 10.255.0.1 para 198.168.0.103, e você também confirma que eu tenho sucesso nessa comunicação. Do ponto de vista de configurações padrões ou mais básicas, o nosso roteador já está finalizado. Resta agora a gente partir para a configuração do SNMP V3. A preferência por SNMP V3, ela geralmente é feita por questões de segurança. Hoje em dia é muito mais comum a gente fazer uso de configurações de SNMP V3 do que as configurações de SNMP V2, dado ali
a situação cibernética das nossas redes, né, não apenas para ambientes de provedores de internet, mas para as tecnologias como um todo, a preferência é que a gente sempre opte por opções mais seguras. No caso da gerência dos equipamentos, o SNMP V3 ele é uma opção mais segura do que o SNMP V2, dado que o SNMP V3 oferece criptografia e autenticação dessas comunicações. Que é o que a gente pode ver exatamente nesse exemplo. As configurações que a gente vai demonstrar aqui estão de acordo com as boas práticas e você pode simplesmente ajustar essa config que a gente está mostrando aqui e aplicar na prática aí dentro da sua rede. Desta forma, vamos dar uma olhada aqui nas configurações que eu fiz. As primeiras duas linhas servem mais como informativo do meu equipamento. Então, por exemplo, você configura aqui na aba de sysinfo location. Eu geralmente gosto de fazer dessa forma, ó, cidade, estado e país, mas você pode ter o seu parâmetro de configuração de acordo com o seu compliance. Outro sysinfo legal aqui também, ó, eu coloco geralmente o e-mail da empresa relacionada àquele equipamento. E agora a gente entra nas configurações mais de segurança. Primeiro, eu crio uma access list aqui indicando para minha configuração de onde que eu vou receber essa request. Se você observar, o meu servidor de SNMP ele está dentro da faixa de 198.168.0.0/24. Então eu somente vou permitir requests SNMP vindos dessa origem. Você poderia ser até mais específico, você poderia colocar o endereço IP do seu servidor aqui. Eu fui mais flexível nesse caso, onde eu coloquei apenas a rede na qual o meu servidor pertence. Após a criação da nossa access list, eu associo essa access list dentro da parametrização do SNMP Agent. Então a gente fala assim que o SNMP que vai rodar no meu equipamento, ele somente vai aceitar requests dos IPs que estão dentro dessa access list. Em seguida, eu faço a parametrização da versão do protocolo que eu vou habilitar no meu equipamento. Então, nesse caso, a gente está habilitando o protocolo na sua versão 3, que é o intuito desse vídeo. Depois, eu falo a interface que eu vou permitir que eu receba essas requests. Nesse caso, a gente está permitindo requests somente vindos da Loopback 10. Então, ou seja, o meu servidor de gerência, o meu apontamento das requests de SNMP, eu vou ter que fazer o apontamento para 10.10.0.1. Se eu fizer o apontamento para, por exemplo, 98.18.01.71, no momento que o meu roteador da Huawei receber essa request para esse destino, ele vai tomar drop. Então ele somente vai permitir requests destinadas a 10.0.251. Legal? A gente pode confirmar isso aqui na topologia. Na topologia a gente somente vai permitir essa comunicação passar aqui por cima e não receber via interface diretamente, né? Vamos abrir a nossa configuração novamente e continuar a nossa análise. Daqui da nossa análise aqui, a gente pode agora, para a parametrização do protocolo na versão 3, a gente define aqui um username na nossa configuração. Se você reparar aqui, ó, a gente sempre associa as configurações de usuário. Então eu estou criando um user chamado SNMP_NMS. Ele é um usuário na versão 3. Esse usuário eu vou associar a um grupo do protocolo SNMP V3 e esse grupo ele é um grupo de privacy. Esse grupo de privacy aqui indica que o SNMP V3 que a gente vai utilizar, ele vai utilizar tanto a criptografia quanto a autenticação. Eu poderia utilizar sem privacidade e sem autenticação. Quando a gente habilita o privacy aqui, a gente habilita tanto a criptografia quanto a autenticação. Em seguida, eu faço a parametrização da autenticação via algoritmo de SHA. Logo depois eu coloco uma senha para minha autenticação e depois eu faço a minha privacidade. A privacidade eu estou utilizando a AES 128 e aqui está a senha da minha privacidade. Vamos mostrar essa configuração passo a passo aqui
no nosso roteador. Bora lá então. Vou abrir o nosso Security CRT, que é o nosso terminalzinho aqui. E o nosso Security CRT, vamos primeiro colocar, obviamente, as configurações de sysname, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, ó, tô colocando o nome da cidade, depois eu tô colocando ali as informações de contato do meu provedor. Se eu der um commit aqui e dar um display current include SNMP, você vai ver que ele já traz essas infos aqui pra gente. Em seguida, eu vou configurar uma access list. Essa access list vai dizer pra gente quais são os endereços que poderão fazer requests no meu roteador. Se você ver aqui, eu somente vou permitir requests de 198.168.0024. Associo essa access list dentro do meu SNMP agent, como a gente vê aqui. Depois eu habilito o protocolo na sua versão 3 e falo que eu somente vou receber requests da nossa loopback 10. Em seguida a gente faz apenas as configurações de usuário e criptografia e autenticação da SNMP v3. Primeiro a gente define o user. Se você vir aqui, ó, e dar uma interrogação, ó, ele pede simplesmente o nome do nosso usuário. O nome do nosso usuário vai se chamar SNMP_NMS. Depois a gente cria um grupo para esse usuário. Esse grupo, se você lembrar da nossa config, ó, se eu apertar uma interrogação, a gente tem 3 modelos. O Privacy, que a gente vai configurar agora, onde ele permite tanto a parte de criptografia quanto a parte de privacidade. Se a gente utilizar no Authentication, ele não vai fazer a parte de autenticação. E se você fizer a autenticação, ele vai fazer a autenticação, mas sem privacidade. Como eu quero os dois, eu vou habilitar aqui o Privacy pra gente. Nesse Privacy, a gente criou um grupo, né? Esse grupo se chama Group_SNMP_NMS. A gente simplesmente agora associa o usuário que a gente criou a esse grupo, mais nada. Depois de criar o usuário, criar o grupo, a gente faz toda a parte de criptografia e autenticação, que é simplesmente indicar aqui para o nosso roteador que eu estou utilizando aqui, ó, o SNMP User, o usuário SNMP NMS, ele vai fazer Authentication Mode através dos comandos de shell. Ele pede aqui uma senha para você botar nessa parte de autenticação. Eu estou colocando a de mim, @123. E agora eu vou fazer a parte de privacidade, onde eu vou associar aqui através do algoritmo de AES 128. Ele também pede uma senha aqui para você. A recomendação é que você coloque uma senha diferente do que você utilizou na parte de autenticação, até para questões de segurança. Nessa primeira senha eu coloquei a de mim, @123, e na segunda senha a de mim, @1234. E agora a gente simplesmente finaliza as configurações de SNMP. Se você quiser dar uma olhada nas configurações que eu fiz, você pode dar um display current include SNMP. Ele traz aqui um panorama geral das configurações que a gente executou. Você pode ver que ó, a gente tem o sysname, o location, a versão, o usuário e o grupo de usuários que a gente criou para esse SNMP v3, as senhas de criptografia e autenticação aqui, a interface que ele vai receber, os requests de SNMP. Então, basicamente aqui as nossas configurações estão prontas. Se você quiser dar uma olhada mais a fundo no que eu fiz, você pode emitir aqui um SNMP USM User para você olhar os usuários e os grupos que a gente criou. Você pode olhar o sysname, né, o sysinfo, que contém as informações de cidade, estado, país e contato do meu equipamento. Caso você queira ver o grupo também de usuários que a gente criou aqui, também está permitido. Então agora que a gente já viu como que faz as configurações do ponto de vista dos nossos equipamentos Huawei, bora abrir aqui o nosso servidor de gerência para fazer esse teste e ver se a nossa configuração está ok. Com o nosso servidor de gerência aberto aqui, que é nada mais nada menos que um Linux, uma distribuição Linux
que eu vou utilizar o comando de snmp walk para fazer esse teste, a gente vai trazer aqui então esse comando que você está vendo na tela, snmp walk. Eu estou utilizando a versão 3 dele, estou setando aqui os parâmetros de criptografia, ó, username, snmp_nms, estou utilizando a parte de shell, que é admin@123, aes admin@123.4, e eu vou colocar aqui ó, o IP da interface direto, que é o 98.18.0.171. Se você lembrar da configuração do Huawei, eu não vou permitir request de SNMP vindas para 171. Eu somente vou permitir em 10.0.1. Vamos dar uma olhada aqui para ver se vai funcionar então. Ó. Você pode ver que quando eu faço o request no 98.18.0.171, ó, meu SNMP walk, eu tenho um timeout nele. Todavia, se eu colocar o IP da minha loopback aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Ploft. Olha só, a gente tem sucesso nessa comunicação. Então minha distro Linux vai lá no nosso roteador dentro da 10.255.0.1, faz a request SNMP via versão 3 dentro daqueles parâmetros de criptografia e autenticação, e a gente confirma aqui que eu tenho sucesso, indicando que a minha configuração de SNMP V3 no nosso equipamento Huawei, ela foi executada com perfeição. E assim, galera, a gente consegue validar como que a gente faz essa configuração e também validamos o funcionamento dela através da nossa distribuição Linux. Para a gente finalizar aqui, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!